Vamos lá para fechamento de mercado aí, dia 28 de outubro, né? Segunda-feira, última semana do mês aí de outubro iniciando. Vamos começar aqui pelo mini índice, entender as oportunidades. Nossas regiões mapeadas dentro das estruturas e como vocês podem ver, como sempre, funcionando da melhor forma, né? Abertura de mercado gerou oportunidade, rompimento, troca de polaridade, máxima, máxima, e aí preço se findou buscando a última região ali. Então, primeiro de tudo, a gente tem que entender como que está o cenário macro, né? Como eu passei no panorama aí, se a gente observar, vamos aqui para o gráfico com as médias, o mercado vem de uma falha em região de trava, né? Com troca de polaridade aqui, ó, do gráfico diário. E Bov tinha cumprido os alvos, ou seja, possibilidade de retomada compradora no nosso mini índice. A gente chegou em região de trava, se a gente pegar a FIBO da máxima para mínima é 61,8 do movimento, se eu estender o movimento como todo, região de 50%, né? Primeiro teste após todo esse movimento direcional anterior. Então, região de trava, na semana passada, a gente veio de uma falha de fundo, né? Porque barra de ignição, calçada em média, que não produz sua continuidade, se foi imediatamente devolvida, mercado tende a buscar a ponta inversa. E aí tem outros critérios a mais que a gente observa para essa característica. O mercado abriu aí num cenário de gap de alta, ou seja, caracteriza quebra de estrutura do movimento vigente, que era uma ponta vendedora. Então, a partir disso, a gente tem que mapear o retorno do preço na região da quebra. Então, pega FIBO da mínima, da máxima da quebra de estrutura lá para a mínima onde falhou. O mercado veio na sexta-feira aí, né? Na semana passada, entre quarta, quinta e sexta, retornou na região de quebra e deixou uma barra de continuidade sexta-feira. Mas o cenário macro já era totalmente comprador e essa barra de sexta aí é a famosa manipulação de mercado. E aí, sabendo desse cenário, lá nos 60 minutos, a gente mapeou as regiões e o preço abriu exatamente calçado na média de 20 períodos, fazendo a inversão, troca de polaridade da média, característica do movimento de sexta. Isso aqui nada mais é do que um movimento em bandeira, né? Uma correção. Tivemos a expansão, o mercado corrigiu e aí ele faz a próxima expansão aí, buscando a região. Tínhamos região de 61,8 macro. Se a gente puxar aqui, ó, eu posso pegar da mínima para essa última movimentação, mercado chegou em 61,8 dessa última estrutura, porém não segurou o preço porque temos uma barra muito convicta calçada em médias de forma saudável. Então, retração não segura movimento. Temos que mapear os melhores pontos de liquidez. E aí, por que que o preço só parou naquela máxima? Porque é a região da estrutura da ativação do pivô de baixo aqui, ó. Então, essa região aqui estendida para frente é região de trava imediata. Não é à toa que o preço foi buscar a região aí no final do dia. Se a gente olhar no micro, oportunidade que gerou ali na abertura foi uma oportunidade clara? Foi dentro da estrutura. Mercado lateral, faz seu rompimento, falha estrutura, ele virando, ele deixa gatilho. Só que bater no risco é um critério muito agressivo, porque não temos estrutura de mercado ainda para poder pegar no risco. Então, gatilho formado, estrutura feita, o stop aqui era de mais de 300 pontos. Ao meu ver, é um stop muito caro para se executar. Então, não fizemos nada na sala educacional, mas é um gatilho que não era errado. Fundo de lateralidade a favor do macro. A compra aqui foi de forma técnica bem executada. E aí, se a gente mapear, temos esse cenário aqui do movimento anterior, né, de sexta-feira. Se a gente observar aqui, ó, a gente tem o preço ganhando máxima dessa última estrutura, ou seja, ele caracteriza a quebra do micro. E aí, se a gente unir esses conceitos, lá com o gráfico aqui, ó, se eu colocar a VWAP aqui, a gente vê que o preço gerou oportunidade exatamente ali, ó, calçado em médias, pullbackzinho de VWAP, e aí gatilho aqui em contexto a favor das médias, a favor do macro.
compra muito bem executada aí. O que dava conforto para comprar esse índice também hoje era questão de institucional estar fazendo montagem de posição na ponta compradora aí para levar máximas. E isso aí pelo fluxo fica claro da gente enxergar. Então, falei para a galera, quem não pegou na abertura e nem pegou em continuidade, a gente iria aguardar o preço romper região para pegar a troca de polaridade. Aí, pelos 2 minutos, ficou muito bem claro, né? Eu perdi o time da entrada, mas teve uma galera na sala que pegou aí esses 500 pontos até o 61. Então, o mercado monta estrutura de rompimento, barra de ignição, rompimento saudável, né? Amplo volume, esperamos o reteste. Então, aqui a compra era na mínima dessa barra vendedora ou superação da máxima. E aí o mercado pagou ali mais de 500 pontos aí até o 61, né? 450 pontos, quem comprou lá na mínima lá, chegou a pagar 500 pontos. Esses foram os trades mais, como se diz, de forma mais técnica que eu enxerguei no índice hoje. Em 61,8, bati na tecla que não existia vendas de forma alguma. A única região de venda era essa região em azul. Que região é essa? Máxima com ponto de liquidez. Então, era a única região que poderia entrar uma correção no índice. Porém, alertei que as correções seriam rasas. E aí gerou duas oportunidades somente, né? O primeiro teste com renovação de máxima, divergência aqui, ó, falta de agressão. E aí tem outros critérios que a gente observa ali que dá o feeling, né, para a gente entrar na operação. É, oportunidade aqui que pagou aí praticamente 200 pontos, né, na troca de polaridade. E aí, novamente, quando o preço chega lá, deixei alertado a galera da sala que quando ele chegasse, que ele renovasse máxima novamente, se falhasse estrutura, daria oportunidade. E foi aí o único clique que eu peguei no dia, nessa barra aqui, ó, mínima dela, pagou 250 pontos e depois tirou no zero. E aí o mercado foi buscar a região lá de cima, né? Então, vamos para o dólar aí. Dolinha hoje também respeitou muito aí nossas regiões cravadas. Mercado abre com a característica aí de um gap, né, de baixa. Se a gente, deixa eu apagar aqui o contador de Kinos, se a gente olhar, o mercado fechou o gap na própria barra da abertura, e aí a gente precisa entender a característica. Falei para a galera, não iria executar nada dentro do meio do movimento. Ou o mercado vinha direto pagar a mínima para a gente comprar, ou ele ia na máxima para a gente vender. O único critério que eu tinha para executar dentro do miolo, da lateralidade, seria uma falha de estrutura aqui, junto com a VWAP, fundo desse pivô aqui que estava ativado, dentro da estrutura micro. Então o mercado não chegou lá, não executamos. Mas a compra na superação dessa barra dos 2 minutos, dentro do cenário que ele abriu, era válida e o mercado pagou até lá na máxima uma boa pontuação. Mercado chegou dentro da movimentação. Falei, galera, deixa o mercado renovar a máxima e a gente executa. Ele não renovou o topo vigente, né? Ele fez isso na própria barra. E aí eu perdi o time da entrada, alertei que a entrada era na mínima dessa barra, isso aqui é um PFR pelos 2 minutos. Teve uma galera que pegou e eu pendurei a minha ordem no reteste. O mercado por 5 pontos não executou. Então a galera que pegou aí fez parcial de 10 pontos e eu falei, vou esperar o retorno na quebra de estrutura. O que seria isso? Dentro do micro, eu tenho a lateralidade maior macro e eu tenho a estrutura micro. Então, se eu olhar aqui, ó, isso nada mais é do que um pivô de alta acionado. E aí o mercado retorna e ativa ele novamente. Então, o mercado não conseguiu trabalhar acima, ele falha a estrutura. Então, quando ele perde esse comportamento deste fundo, ele já traz a característica da quebra, que foi na abertura do dia. Então, eu vou mapear o retorno. Conceito básico, que era para ser um suporte, né? Como o mercado trabalhou acima, isso aqui era para ser um suporte, falhou, vira uma resistência, onde o mercado volta exatamente lá. Se a gente pegar as microestruturas para trabalhar, dentro aqui ó, do micro, do movimento intraday, eu tinha outros fatores me auxiliando para uma venda, e aí eu pego estrutura ali de FIBO dentro da região intraday, e aí o mercado deixa falha dentro da minha região, a venda foi exatamente na máxima, e aí alertei a galera que a confirmação era na perca do corpo desse doji.
foi onde a galera na sala entrou, stop na máxima aí de 4 pontos em média, mercado derreteu aí até dentro da nossa região 27 pontos. E aí, dentro da mínima, deixa falha novamente. Eu já tinha finalizado aqui o dia, mas deixou a oportunidade, falha de continuidade. Teve a galera que pegou aí, trazendo essa compra até retração do movimento do dia ali, né? E aí o mercado corrigiu até 50% com 61. E o dólar, no fim do dia aí, não saiu de dentro da região. Então, dentro das estruturas, o mercado deixou oportunidades claras aí, né? Até na parte da tarde. Se a gente olhar, tem um contexto de lateralidade? Tem, mas o mercado faz uma expansão e aí faz uma correção, um movimento aqui, ó, onde ele afunila e aí o mercado volta. Isso aqui pode ser considerado uma flâmula para continuidade, né? E aí o mercado volta, deixa ali, ó, vários gatilhos, só que temos que filtrar qual seria a melhor possibilidade. E aí a gente utiliza o quê? Fibonacci, pegando da mínima lá para a máxima, mercado volta para buscar liquidez sempre em 61,8 com 7640 e lá gerou oportunidade aí de venda, aonde ainda pagou mais uns pontos aí. E dentro da estrutura de alta que se formou, poderíamos trabalhar com FIBO, chegou próximo à mínima, falhou 7,6, deixou aqui, ó, falha de estrutura clássica, né? E aí pagou o movimento aí até no fim do dia ali. Então, essas foram as oportunidades de hoje aí, tanto do mini índice como do mini dólar.